mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre a medida provisória 905/2019, editada por Jair Bolsonaro, e uma crítica que foi ao que foi realizada num debate por Constantino e Vila na Jovem Pan. Ironiza a obrigatoriedade de banheiro químico para... Jair Bolsonaro critica normas de segurança no trabalho. Ironiza a obrigatoriedade de banheiro químico para cortadores de folha para a produção de cera. Em uma transmissão ao vivo pelo Facebook, o presidente alegou que é necessário facilitar a vida dos patrões para que eles possam gerar emprego. Como exemplo, Bolsonaro ironizou o fato de produtores de cera no Maranhão serem obrigados a disponibilizar banheiro químico para os trabalhadores em um calor de 80 graus. Outra multa criticada pelo presidente foi sobre a ausência de livro de marcação de ponto dos horários de trabalho nas plantações de cana. Pois é, então esse debate que aconteceu entre Vila e Constantino, onde eles tentam encontrar alguma diferença e alguma semelhança entre o sistema legal de proteção ao trabalho no Brasil e nos Estados Unidos. Só que se a gente for analisar a legislação em vigor e os dados da OIT, nós chegamos à seguinte conclusão: tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a situação é precária. Os Estados Unidos, por exemplo, nós ficamos atrás dos Estados Unidos em números de acidente. Em 2017, uma lista com mais de 200 países, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking das nações que mais registram mortes durante as atividades laborais, atrás apenas dos Estados Unidos, Tailândia e China. No Brasil, a cada 3 horas, 38 minutos e 43 segundos, uma pessoa morre nessas circunstâncias. Quer dizer, esses números são produzidos pela Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente e do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, pelo Observatório da Organização Mundial da Saúde e Segurança do Trabalho e pelo Observatório da Organização Internacional do Trabalho. Então, se nós tentarmos estabelecer uma regra de semelhança entre o que acontece no Brasil e o que acontece nos Estados Unidos em relação à segurança no trabalho, nós vamos chegar à seguinte conclusão: nenhum dos dois está conseguindo atingir a Agenda 2030, que já foi votada pela Organização Internacional do Trabalho lá no ano de 2006. Então, a flexibilização das normas de segurança no trabalho, que foi feita recentemente pela medida provisória 905, no qual, por exemplo, o trabalhador que sofre um acidente do trabalho em deslocamento para o trabalho, o conhecido como acidente de percurso, por exemplo, se ele está indo para o trabalho ou se ele está voltando para o trabalho, deixará de ser considerado acidente do trabalho. Portanto, ele perde estabilidade de 12 meses e perde todos aqueles direitos que são relativos à estabilidade e indenização relativa à aposentadoria por acidente do trabalho, que é 100% do salário de benefício. Ele passa a manter outros benefícios como doença ocupacional, auxílio-doença, aposentadoria por doença, mas ele também pode vir a morrer nesse acidente e os seus dependentes não receberem aquele integral do seu salário. Então, existem muitos detalhes. Nós acreditamos que essa comparação é uma comparação completamente fora de propósito. A nossa legislação trabalhista, ela ainda está muito distante de atingir os números de segurança necessários para se evitar tantos acidentes. Por exemplo, se nós formos transformar em números, a partir do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho,
entre 2012 e 2016, os trabalhadores brasileiros perderam mais de 250 milhões de dias de trabalho devido a acidentes e doenças ocupacionais, enquanto cerca de 20 bilhões de reais foram gastos em benefícios acidentários. Por exemplo, em termos globais, segundo estimativas da Organização Internacional do Trabalho, acidentes e doenças de trabalho implicam perda anual de 4% do produto interno bruto dos países. No Brasil, esse percentual equivale em 2017, 264 bilhões de reais. Esse valor, 264 bilhões de reais, são números que o PIB brasileiro perde por conta de indenizações e acidentes de trabalho. Então, quando se fala em flexibilizar normas trabalhistas, normas de medicina e segurança do trabalho, nós não estamos reduzindo custos para o setor empresarial, não estamos reduzindo custos para a Seguridade Social, estamos assumindo custos muito maiores. A fiscalização e a implementação das normas de segurança e medicina do trabalho vai, no final, reduzir esse custo e não aumentar esse custo para a sociedade e para o setor empresarial. Então, essa proposta de flexibilização das normas de segurança, de flexibilização das garantias sociais e ainda fazer uma tentativa de comparar com outros países, ela não tem um fundamento lógico, não tem um fundamento em estatísticas. Não existe essa avaliação pela OIT. O Observatório do Trabalho é uma ferramenta que pode ser acessada por qualquer pessoa. Vou deixar nas descrições do link do livro, nas descrições do vídeo, o link onde existe lá um livro digital com todos esses dados registrados e a pessoa que vai fazer a pesquisa coloca o nome da sua cidade e ela tem acesso a dados como número de acidentes naquele ano, número de processos administrativos no INSS, número de informações enviadas de CAT, comunicações de acidente do trabalho, feitas pelas empresas, número de crianças em estado infantil, número de pessoas em trabalho escravo, número de pessoas resgatadas do trabalho escravo, número de crianças resgatadas do trabalho infantil, estatísticas de todo o país e estatísticas locais. Por exemplo, o estado que lidera o número de acidentes e comunicações é São Paulo, seguido de Minas Gerais. Então, esses dados para o Brasil são muito significativos. Nós temos aqui a convenção que os membros da OIT que adotaram 188 convenções internacionais do trabalho e 200 recomendações sobre diversos temas: emprego, proteção social, recursos humanos, saúde, segurança, trabalho marítimo, etc. Então, desde a criação da OIT, os membros tripartites da OIT adotaram 188 convenções internacionais de trabalho e 200 recomendações sobre diversos temas. Quer dizer, um desses temas que exige muita atenção é exatamente a segurança e medicina do trabalho. Então, nós temos aqui a OIT, ela estabelece como objetivos 3 eixos. Na verdade, são 4 eixos que são destacados. Respeito às normas internacionais do trabalho, em especial princípios de direitos fundamentais do trabalho, promoção do emprego de qualidade, extensão da proteção social, fortalecimento do diálogo social. Quer dizer, esse eixo que visa oportunidades, igualdade, erradicação de trabalho infantil, fortalecimento de atores tripartites e o diálogo social como instrumento de governabilidade democrática, por exemplo, esses eixos não estão sendo atingidos, porque quando se tem a flexibilização
das normas de segurança do trabalho ou a redução das normas de segurança de trabalho por meio de medida provisória, sem diálogo com os sindicatos, sem diálogos com a classe trabalhadora, sem diálogo com os atores que fazem o monitoramento dessas crises, não tem como funcionar. Não há como imaginar que vai reduzir custo para uma empresa ou vai reduzir custo para o Brasil e vai gerar emprego simplesmente fazendo a flexibilização, porque os números estão mostrando o contrário, que esse custo está aumentando, o PIB ele reduz em função de acidentes, de menos dias trabalhados, por causa dos trabalhadores acidentados, e pelo custo que fica para indenizar essas famílias, esses dias não trabalhados, quando o trabalhador vem a óbito, a indenização das suas famílias, e quando ele fica incapacitado, a indenização vitalícia. Então, quer dizer, esse custo ele é exponencial, enquanto que a criação de novas vagas de emprego não tem demonstrado. Os índices do IBGE demonstram uma taxa de ocupação medida no ano de 2019 de 11,8%. Então, o trimestre julho, agosto, setembro de 2019 identificou uma taxa de desocupação de 11,8%, quando uma outra estimativa, que é o percentual de pessoas desalentadas na população, na força de trabalho potencial, fica em torno de 59,6%. Então, essa força de desalentados engloba pessoas em situação precária, em contrato informal, desocupados, pessoas que trabalham sem registro. Toda essa taxa de desalentados da população e da força de trabalho, ela está já chegando na casa dos 60%. Então, com um quadro como esse, pessoas desocupadas, pessoas trabalhando em situação precária, flexibilização das normas de segurança do trabalho, a redução das garantias sociais, né, por meio dos recolhimentos previdenciários por parte dos empresários, que vai desonerar a folha de pagamento, mas não vai, em contrapartida, beneficiar o trabalhador. Isso só mostra que nós estamos muito longe de atingir aquelas metas que foram estabelecidas na agenda da OIT em 2006, quando ainda era o governo do PT, quando se estava fazendo toda uma política de geração de emprego e renda, de melhorar a fiscalização e a segurança do trabalho e de garantir um trabalho com dignidade humana e segurança para seus trabalhadores e suas famílias. Então, eu gostaria de de refutar essa declaração do presidente da República, que o Brasil tem normas de segurança demais e que isso não resulta em benefício nenhum, muito pelo contrário. O Brasil tem normas de segurança que não estão conseguindo fazer a prevenção dos acidentes de trabalho, não está conseguindo reduzir esses números e talvez falte fiscalização, talvez falte implementação dessas normas de segurança por parte de muitas empresas. A erradicação das doenças ocupacionais e dos acidentes é uma dos eixos básicos ratificada e implementada no seu ordenamento jurídico interno. Então, eu gostaria de finalizar esse vídeo pedindo que as pessoas refletissem sobre isso, que fossem bastante cuidadosos e fiscalizassem, né, o uso correto dos equipamentos de proteção e que denunciassem quando as empresas não fornecem equipamentos de proteção e não fazem os trabalhos de monitoramento e de treinamento das normas de segurança em suas empresas. Gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no meu canal, que dessem um like e que compartilhassem com seus contatos para a gente melhorar o alcance desse vídeo. Obrigada.